Bom dia, tudo bem? Aqui é o Oli do iwillteachyoualanguage.com e hoje eu vou falar sobre a aprendizagem das línguas e as 5 condições fundamentais para aprender uma língua. As coisas que eu vou apresentar agora são coisas que, na minha experiência, têm sido bastante úteis e verdades para mim, mas é possível que tem gente que tem outro método para aprender, tem aprendido de outro jeito, então talvez essas condições vão ser um pouquinho diferentes, mas eu acho que as coisas que eu vou falar agora são úteis não somente para mim, mas para qualquer método, qualquer jeito de aprender, tá bom? Primeiro, a motivação. A motivação é a coisa mais importante de longe. Por quê? Porque sem aquela motivação, se você não tiver a motivação de aprender, simplesmente não vai ter a energia necessária para manter o progresso que você precisa. Você precisa ter motivação para simplesmente duas coisas. Primeiro, a motivação para estudar todos os dias e fazer aqueles estudos pequenos, um pouco chatos, que precisa todos os dias para aprender. E segundo, precisa ter a motivação de continuar, de não parar. De talvez, depois de 6 meses, 1 ano, na hora de parar, de deixar os estudos, de falar, não, eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu tenho um objetivo, eu tenho onde eu quero chegar, e eu vou chegar lá. E isso aí é a motivação, é a primeira condição para aprender uma língua. Segunda, é exposição à língua. Você pode estudar em livros, você pode estudar com um livro de gramática, por exemplo, escutando o rádio, falando com gente, com pessoas que falam aquela língua que se está estudando. Mas, ao final das contas, se você não tiver a exposição suficiente em aquela língua, você não vai encontrar as palavras e se não vai encontrar a gramática, se não vai encontrar várias coisas da língua que vão informar a aprendizagem. Quer dizer, se você nunca escutar a língua, se você nunca ler a língua, como vai saber o que falar? Da onde vai ver suas palavras e as coisas que você fala? Então é preciso todos os dias, ou bem todas as semanas, ou bem o mais frequente possível, é preciso escutar, é preciso ler, é preciso meter por dentro de você a exposição suficiente para entender a língua que você está estudando. Tá? Terceira, é a capacidade de perceber coisas da língua. Perceber é aquela palavra importante aqui. Você pode esperar que alguém te ensine a língua. Você pode ir na escola. Você pode contar com o professor. Mas, basicamente, se você não tomar responsabilidade você mesmo para aprender, vai ser difícil. Então, quando você tomar responsabilidade para aprender, quando você falar, bom, eu vou estudar, eu vou tomar aula, mas eu vou aprender eu mesmo.
o que você precisa para essa aprendizagem é perceber o que você precisa, o que está faltando. Pode ser, por exemplo, no sotaque de alguém, como pronunciar um som da língua. Pode ser na hora de ler, por exemplo, uma coisa de gramática que você até agora não sabia. E agora percebeu aquela gramática junto com a situação e entendeu o que é, o significado daquele negócio gramatical. Então, precisa perceber. Bom, a quarta condição necessária para aprender uma língua é tempo. Tem muita gente que diz assim, você pode aprender em 10 dias, ou 1 mês, ou 3 meses. Bom, depende de muitas coisas. Depende o que você tenha estudado antes, depende a língua que você está estudando, o espanhol ou o francês. Se você já fala português, por exemplo, o espanhol ou o francês vai ser muito mais fácil. Agora, se você for estudar o chinês, o japonês, tem tão pouco parecido que tem que aprender tudo de novo. Tudo do início. Agora, por exemplo, entre o francês e o português, tem um monte de coisas que são parecidas, que são quase iguais. Às vezes iguais, exatamente iguais, mas quase iguais. Só tem que mudar um negocinho, por exemplo, entre os verbos ou os adjetivos, e já está falando francês. Agora, aqueles mesmos verbos ou adjetivos em japonês, tem que aprender, não tem nada a ver com aquelas palavras portuguesas que você conhece. Então tem que aprender de novo. Aí, o tempo. Precisa não somente estudar, mas precisa deixar que a língua for crescendo dentro da sua cabeça. Eu acho que sua cabeça, na verdade, ao longo de aprender uma língua, na verdade vai mudando e vai se ajustando às nuances da língua. Não é somente questão de aprender, não, é questão de também deixar que a sua cabeça, e talvez o seu corpo também, se muda e toma uma nova forma, que é a forma que é preciso para usar e para viver essa língua. Pode ser 3 meses, se ser uma língua bem diferente, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos. Mas a coisa importante é que não é somente questão de o estudo, mas é questão de tempo e a adaptação. Tá bom? Número 5. E é a última condição para aprender uma língua, é simplesmente a oportunidade de usar. Se você estiver estudando sozinho em casa, por exemplo, bom, tudo bem, pode aprender muita coisa, vai aprender muita coisa, mas sem a oportunidade de usar a língua, de sair na rua, falar com alguém, bem de escrever coisas no trabalho e fazer o negócio usando a língua, sem fazer isso, você nunca vai ter aquele feedback da outra pessoa. E então não vai nunca perceber seus mesmos erros. Sem erro não tem como aprender de aquele erro, entendeu? Se eu nunca fizesse erro, eu nunca teria por que mudar ou por que melhorar.
Então é preciso usar a língua e cometer erro, saber e reconhecer aquele erro e depois melhorar de novo, estudar mais. Então, aquela oportunidade de usar a língua é a quinta condição para a aprendizagem das línguas. Bom, aí é tudo. Eu gostaria de saber o que você acha, se aquelas 5 condições são importantes para vocês, se você já percebeu outra coisa. Eu quero saber, então, por favor, vai lá no meu site, o iwillteachyoualanguage.com, ou bem aqui no YouTube, e deixa um comentário com o que você acha sobre esse tema, tá bom? Falou, até mais.